Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu estava pensando aqui, né? Como pregar agora, né? Como que a gente vai pregar agora, depois de tudo que já aconteceu aqui nessa manhã, né? Deus, ele é um Deus tão bom, é algo tão maravilhoso que tudo que já aconteceu aqui, a manifestação do Senhor nos louvores, as palavras que já foram ministradas, o testemunho da irmã Arlete, né, irmã Arlete? Mulher fiel, mulher que vivia aos pés do Senhor, que sempre está disposta a ajudar, a dar uma palavra. E Deus honra aos seus filhos quando eles têm uma postura de serviço, uma postura de servir. E a irmã Arlete é uma mulher que serve, né, irmã Arlete? E por isso o Senhor exerce o seu poder, a sua misericórdia, né? E é motivo de alegria, a gente tem que agradecer todos os dias mesmo, a gente tem que realmente levar o nosso coração a Deus em todo tempo, para que a gente possa expressar a gratidão, né? Porque certamente a gente tem muitos sentimentos dentro do nosso coração, mas a gratidão tem que ser o primeiro sentimento que nós devemos expressar. Porque, irmão, se a gente olhar para nós, se nós olharmos para o que somos, se nós olharmos para de onde viemos, a gente vai se deparar com uma realidade muito difícil, muito triste, né? Se olharmos para nós. Mas se a gente olhar para a graça de Deus, se a gente olhar para a misericórdia do Senhor, se a gente olhar para tudo aquilo que o Senhor Jesus realizou, fez, e por tudo aquilo que Ele é na nossa vida, a gente tem muito motivo para levantar, para dar glória a Deus, para exaltar, para agradecer. Se tiver com dor de cabeça, vai assim mesmo. Se tiver com dor no corpo, gripado, vai assim mesmo. Se tiver passando por coisas piores do que isso, vai assim mesmo, porque Deus, Ele é digno de toda adoração, de toda a glória por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele já fez. E como diz o pastor Gilberto quando ele vem aqui, se eu fosse você, né? Eu aplaudia, eu levantava, eu dava glória a Deus, eu gritava dizendo: Senhor, obrigado, 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 Senhor, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém, irmãos? Isso é bom demais. Eu estou muito agradecido a Deus, porque recentemente, como o pastor falou aqui, né, eu não tive muito bem, passei aí por 2 cirurgias, assim, não foram cirurgias grandes, mas foram cirurgias que me deixaram um pouquinho impossibilitado aí de fazer algumas coisas, e foram 2 questões que foram enviadas, teve que fazer biópsia e tal, e a gente, né, como ser humano, a gente fica um pouco preocupado, né, irmãos, quando isso acontece, mas glória a Deus, que quando fui pegar os resultados, não era nada, eu estou completamente já restabelecido, já estou aqui para encher a paciência de novo, e glória a Deus por isso, né? Então é motivo de dar glória. Irmãos, vamos direto para o que interessa, vamos falar sobre a palavra de Deus, e que ela venha e ela toque o nosso coração de um jeito diferente nessa manhã. Que seja uma palavra que venha fazer realmente diferença e mudança, e traga mudança na nossa vida, em nome de Jesus. Então vamos lá ler em João, no capítulo 11, do versículo 32 até o versículo 34. Nós vamos ler um pouquinho, tá, irmãos? Para a gente ser abençoado por Deus aí através dessa palavra. Então diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele.
Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que o Senhor me enviou. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Não é apenas, Senhor Deus, um conto, não é apenas uma história, mas é um fato. E é um fato que ficou registrado para que hoje nós tivéssemos a possibilidade de olhar para esse fato histórico, para esse momento da história, e a gente pudesse ser transformado, Senhor, pelo poder que existe nessa palavra. Pai, por isso, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã e nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento e os nossos olhos, para que a gente possa enxergar, Senhor, as verdades poderosas que estão na sua palavra e que estão nessa história, que é tão rica, Senhor, e que nós cremos vai fazer, Senhor, diferença na nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, quem não conhece essa história? Quem nunca ouviu falar na ressurreição de Lázaro? Já ouvimos mensagens, já ouvimos estudos bíblicos falando a respeito dessa passagem. Já vimos até filmes, né? Novelas, né? Sobre isso. E de fato, irmãos, é uma história, é um momento da história que é um dos mais conhecidos dos evangelhos. Então nós estamos falando aqui de um contexto, de uma história muito importante, que traz para a gente muitas lições que são poderosas e importantes demais para a nossa vida. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Essa família era uma família que era muito íntima, ligada a Jesus. Eu imagino que a Bíblia não relata, né, muitos momentos dessa família reunidos com Jesus, mas eu imagino que Jesus sempre que nas suas andanças, nos seus caminhos, quando ele ia para outras cidades, quando ele ia para Jerusalém, ou quando ele ia para algum outro lugar, e que ele tinha a possibilidade de passar ali por Betânia, com certeza ele ia para a casa de seu amigo Lázaro. E ali ele então devia ficar algum tempo, e eles deviam ali conversar, falar sobre as coisas de Deus, os ensinamentos. E isso foi provocando entre a família de Lázaro e Jesus uma intimidade, uma comunhão muito profunda. Diferente talvez de muitas outras pessoas que talvez tivessem contato com Jesus. A Bíblia não fala, a Bíblia não relata, né, essas interações que Lázaro tinha com Jesus e com a sua família. Mas o fato é que um momento ficou registrado. Jesus, irmãos, ele está entrando aí, vamos dizer assim, na reta final do seu ministério e da sua vida terrena.
Jesus está aí se preparando para começar a viver os seus últimos dias. E ele de caminho, ele vai para Jerusalém, ele tem lá em Jerusalém algumas situações. Depois ele sai de lá, sai de uma forma complicada, porque ele tem um embate com os fariseus. E aí, em um determinado momento, ele já está em outro local e chega a notícia de que Lázaro havia morrido. A passagem da ressurreição de Lázaro, ela traz algo muito importante e algo poderoso, que é uma demonstração perfeita, nítida e poderosa da divindade de Jesus e do seu poder. Jesus, ele era muito contestado no seu tempo, ele era muito afrontado no seu tempo, porque as pessoas muitas vezes não reconheciam a divindade dele, não reconheciam a Jesus como o Messias e como o Filho de Deus. E muitos até falavam que o poder e os sinais que Jesus realizava, ele realizava esses sinais pelo poder do maligno. Essa passagem de Lázaro e da família de Lázaro nos mostra que Jesus, embora fosse 100% humano, mas ele também era 100% Deus. Deus encarnado no meio de nós, trazendo uma mensagem e trazendo uma missão, né, de salvação e de restauração do homem caído, do homem pecador. E quais são os valores poderosos dessa história? O que essa história pode trazer para a gente, pode trazer para as nossas vidas? Ela nos dá algumas lições. A primeira, a gente pode ver lá do versículo 3 até o versículo 5. Jesus, ele tinha uma amizade profunda com Lázaro e com a sua família. A relação próxima, os dias que foram passando juntos, com certeza os ensinamentos. Isso nos mostra, irmãos, uma coisa muito importante, e é a primeira coisa que eu queria que vocês gravassem no coração de vocês. Jesus, ele não é apenas o nosso mestre, ele não é apenas o nosso Senhor, mas ele é principalmente o nosso melhor amigo. Ele é principalmente o nosso amigo mais chegado, aquele que está mais perto da gente, aquele que está mais coladinho em nós, aquele que sabe todas as coisas que nós pensamos, que nós sentimos, tudo aquilo que nós vivemos. Eu não tenho condições de saber, você não tem condições de saber da pessoa que está aí do seu lado, mas Jesus é o nosso amigo mais próximo, mais chegado. Ele sim sabe de tudo, ele sonda e ele conhece cada sentimento, cada pensamento, ele sabe aquilo que você está pensando agora. E isso é poderoso demais. E ao pensar nesse amigo tão especial, a gente chega à conclusão de que ele se importa com a gente, e ele se importa demais, ele se importa muito. Talvez você nessa manhã tenha entrado aqui com um sentimento de abandono, um sentimento de que ninguém se importa com você,
de que ninguém está preocupado com a sua situação, com aquilo que você tem vivido, mas eu quero dizer para você nessa manhã, querido, não importa se quem está do seu lado, se quem está na sua família, se os seus amigos não se importam com você, se eles não se achegam a você, se eles não perguntam nem como você está, mas está aqui nessa manhã alguém que se preocupa, alguém que se importa, alguém que está aqui com você, que vive dentro de você, que deu a vida por você e que está aqui dizendo: olha, eu sou seu amigo, não tema, não se preocupe, porque eu estou com você e eu quero fazer em você e através de você coisas grandes que você ainda nem sonhou. Portanto, Jesus está aqui, Ele vai cuidar de você e Ele vai fazer por você aquilo que você precisa, aquilo que você tem pedido e aquilo que você tem clamado a Ele, porque Ele vai andar com você todos os dias, até o fim dos tempos, no nome de Jesus. Amém. Ele se importa profundamente com as nossas lutas. Eu imagino o desespero que devia estar no coração de Jesus quando aquela notícia chegou: olha, o seu amigo Lázaro morreu. É claro que ele sabia o que ele ia fazer. Mas Jesus respeitava também os tempos daquilo que Deus tinha para fazer. Jesus, ele nunca se antecipava e também nunca se atrasava. Então a história nos conta que quando ele recebe a notícia, ele ainda demora 2 dias ainda, no lugar onde ele estava. Mas porque ele não se preocupava com Lázaro? Porque ele não se preocupava com a família? Porque aquela notícia não teve importância? Não, é porque tudo tem um tempo determinado. É porque tudo que está acontecendo debaixo do sol tem um tempo determinado, tem um momento certo, tem a hora certa, e Deus, ele não chega atrasado, ele chega no momento certo. Por isso, irmão, irmã, não tema, não tenha problema, não tenha preocupações exageradas, porque tudo tem o seu tempo determinado. Jesus, ele vai chegar na hora certa. Não importa se você está esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, um dia, uma semana, ele vai chegar na hora certa. E quando ele chegar, irmão, não tem quem segura, não tem palavra contrária, não tem diabo, não tem demônio, não tem situação adversa, enfermidade, não tem médico que diga para você: olha, não vai dar certo. Vai sim, porque ele, dando uma palavra, não tem quem faça voltar atrás. Amém. A espera por Jesus, o fato de Jesus demorar um pouco, o fato de Jesus estar, às vezes, retardando, segurando algo nas nossas vidas, não significa abandono, não significa que Jesus nos abandonou, muito pelo contrário, significa que Ele está cuidando das coisas no detalhe. Às vezes Ele permite que a gente enfrente desafios para que a sua glória se manifeste na nossa vida. Às vezes Ele não nos dá algumas coisas que nós pedimos por 2 coisas, por 2 motivos. Primeiro, porque Ele sabe que talvez aquilo vai ser nocivo, aquilo vai ser prejudicial para a nossa vida. Então Ele segura, Ele corta e Ele não deixa chegar. A outra coisa é porque Ele sabe o momento certo, Ele se preocupa, Ele permite isso tudo, porque a glória dEle vai se manifestar da maneira mais poderosa que a gente possa imaginar. E aí nós vamos viver experiências extraordinárias, porque quando Jesus chega, Ele chega no momento certo, e quando Ele chega no momento certo, Ele lança a palavra certa, Ele dá um comando, e a glória de Deus aparece, a glória de Deus, ela se manifesta, e aí nós vamos ficar maravilhados como quem sonha. A irmã Arlete, eu nem sei quanto tempo a irmã Arlete lutou com essa perna, né, irmã Arlete? Terceira vez que sai
Terceira vez que sai uma ferida na perna dela. Eu já encontrei a irmã Arlete algumas vezes no posto de saúde lá, com dor, com a perna lá para fazer curativo, e sabe, aquela coisa toda. Mas Jesus, ele chega no momento certo. Jesus, ele chega na hora certa, e ele restaura, e a glória é toda dele, a glória é para ele, e ele é exaltado, porque ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o esperado das nações, aquele que pela sua palavra criou tudo, criou todas as coisas que foram feitas por meio dele, para ele. E nós então devemos aprender que nós devemos confiar em Deus. Nós devemos confiar em Jesus. Confiar nos tempos dele. Porque nós conhecemos o início das coisas, Boris. Nós sabemos o início das coisas, Lígia. Mas ele sabe o final. Ele sabe o final. E no processo, entre o início das coisas e o final das coisas, nós muitas vezes ficamos temerosos, ficamos com medo, ficamos aterrorizados com possibilidades de coisas ruins que possam acontecer nesse processo, mas ele é perfeito e ele sabe o final. Ele sabe que lá no fim ele vai dar uma palavra, e todo aquele medo, toda aquela desconfiança, toda aquela perspectiva ruim de derrota, tudo aquilo de carga errada, negativa que nós carregamos, porque nós somos falhos mesmo, tudo aquilo vai se desvanecer como fumaça, porque ele vai lá no final dizer: olha, eu estou aqui, e o final das coisas é muito maior e muito mais glorioso do que o início das coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Naquele momento, quando Jesus chega, ele se encontra com as irmãs de Lázaro. E elas dão algumas lições para a gente ali. Porque ao mesmo tempo que elas mostram a sua dor pela perda do irmão, elas demonstram uma fé gigantesca, uma fé enorme no Senhor Jesus. Elas falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui 2 dias atrás, o meu irmão não teria morrido. Ele não teria sido tirado de nós. Isso demonstra que elas sabiam, elas acreditavam em Jesus como o Messias, acreditavam que Ele era a resposta de Deus para a humanidade. Mas a dor, muitas vezes, lança uma cortina de fumaça, lança um véu sobre as nossas vidas, e às vezes a gente não consegue entender que Deus, Ele tem um tempo diferente para as coisas, que Deus trabalha de uma forma diferente do nosso pensamento, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e os seus caminhos não são como os nossos caminhos. E Jesus então, ele fala uma frase que tira aquela cortina, tira aquele véu da frente dos olhos daquelas mulheres. Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Senhor, eu sei que Lázaro vai ressuscitar lá no último dia, no grande dia do Senhor. Eu sei que ele vai ressuscitar. Eu não disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus?
mesmo em meio à dor, Jesus, Ele nos oferece consolo, e Ele nos oferece uma promessa de vitória sobre a morte. A morte é algo terrível, aterrador. Nós temos um ditado aí popular que diz assim, que tem jeito para tudo, menos para a morte. E Jesus veio para contrariar esse negócio. Jesus veio para mostrar que Ele é Senhor, que Ele tem em suas mãos todo o poder, inclusive sobre a morte. E Jesus, Ele também nos diz que mesmo em meio à dor, mesmo em meio a um cenário de morte, nós podemos confiar, porque Ele é a resposta para as nossas necessidades mais profundas. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Lázaro intensamente. Era um amigo muito querido. E Jesus, quando se depara com aquela situação, quando Ele se depara com aquilo tudo, Ele mostra a sua humanidade para todo mundo que estava ali. E a história conta que Jesus chora. Que eu me lembre, que esteja registrado, Jesus chorando, acho que são 2 momentos apenas nos evangelhos. Quando Jesus chega em Jerusalém e olha para a cidade, Ele chora diante da cidade, da vista da cidade. E o outro momento é quando Ele se encontra com a família de Lázaro, e Ele, movido de íntima compaixão, Ele, movido de um profundo sentimento, Ele chora, mostrando assim a sua humanidade, mostrando assim a sua compaixão. Ele sabia que Ele ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que Ele, dali a alguns instantes, Ele traria o seu amigo de volta. Mas Jesus, Ele chora porque Ele se comove ao ver o desespero, ao ver a comoção, ao ver o sentimento de tristeza e de dor daquelas pessoas que estavam ali ao redor. Ele se comove com a dor dos outros. Nós ouvimos aqui o pastor Gilberto, na hora da ministração aqui, ele falando que nós estamos aqui para servir. E servir passa muito por isso. Você se incomodar, você sentir a dor do outro. Você ter no seu coração um pesar quando você vê o seu irmão, ou quando você vê o próximo passando por alguma dificuldade, passando por uma necessidade. Jesus, Ele chora, e Jesus, Ele demonstra essa humanidade, Ele demonstra esse sentimento, não porque ele se sentisse impotente, porque se ele se sentisse num momento onde Ele não tinha o que fazer, não, Ele sabia o que Ele ia fazer, mas Ele estava chorando porque Ele viu a miséria do coração humano, Ele viu a miséria que a morte provoca, Ele viu a miséria, a dor, que a morte, que o abandono, que a desesperança provoca no ser humano quando ele é atingido por algo desse tamanho, por algo dessa grandeza. E Ele deixa isso registrado para que aquelas pessoas depois, elas entendessem que aquele momento de dor, aquele momento de aflição, aquela tristeza estava acontecendo ali, mas que dali a pouco a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus e aquilo que ia acontecer traria um
peso de glória, de júbilo e de alegria tão grande que aquela tristeza já não ia mais existir, nós não íamos lembrar mais. Por quê? Porque agora tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragado foi pela vitória de Jesus, pela vitória da palavra de Deus e pela vitória da presença de Deus na vida de alguém que decidiu seguir a Jesus, que decidiu entregar a sua vida a Ele, na vida de uma família que não se importava em largar tudo para ficar aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras e obedecendo aos seus mandamentos. Muitos creram em Jesus. A palavra diz que Jesus então ele pede para ver onde que eles haviam colocado Lázaro. Ele é levado até aquele local. Ele faz um pedido completamente incomum. Ele manda tirar a pedra que estava na frente do túmulo. Era tão incomum que a própria irmã de Lázaro diz: mas Senhor, já faz 4 dias que ele está morto, já está cheirando mal, já está fedendo. Ele dá a resposta para ela: eu não disse para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? E então Jesus olha para os céus, ele faz uma oração e diz: Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou dizendo isso, estou dizendo essas coisas, Senhor, para que essas pessoas que estão aqui ao meu redor entendam e creiam que o Senhor me enviou. Talvez a situação que você está enfrentando, a sua vida, os problemas, talvez você olhe para aquilo e você enxergue isso como um túmulo, como um sepulcro, lacrado, porque a situação já está fedendo, já está cheirando mal, a morte já está rondando já há muito tempo, essa situação persiste em não te abandonar. Talvez você esteja olhando para isso e muitas vezes você é tomado por um sentimento de desesperança, mas Jesus ele te trouxe aqui nessa manhã para que você, como aquelas pessoas, entendam de uma vez por todas que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei dos Reis e Ele tem as chaves da morte, as chaves do inferno, e Ele tem a primeira e a última palavra. E Ele te trouxe aqui nessa manhã para que você entenda que o Pai o enviou, e Ele te enviou, e Ele enviou o Senhor aqui nessa manhã para tocar a sua vida de um modo diferente, para tocar a sua vida com poder, com autoridade, para transformar não só a situação da sua vida, mas transformar o seu coração, a sua mente e as suas atitudes, e você passar a viver uma vida plena, uma vida sã, uma vida sarada no nome de Jesus, porque foi para isso e foi por isso que Ele te trouxe aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Muitas pessoas, irmãos, diante daquele milagre, quando Jesus deu um brado e disse: Lázaro, vem para fora. O homem se levantou lá da morte, do túmulo, saiu todo amarrado, todo enrolado. Jesus vai então e diz para as pessoas: tirem as ataduras e deixem-no ir. As pessoas ficaram completamente atônitas, completamente espantadas com aquilo que havia acontecido. Muitas pessoas creram em Jesus. Muitas pessoas, ao ver aquele milagre, aquela coisa que, meu Deus do céu, quem é esse homem que pode trazer alguém de volta da morte? Mal sabiam aquelas pessoas que aquilo que Jesus estava fazendo ali, trazendo Lázaro dos mortos, era
café pequeno para ele. Que dali a algum tempo, ele ia fazer algo mais absurdo ainda. Ele próprio iria enfrentar a morte. Ele próprio iria voltar dos mortos. Ele estava só começando. Ele estava só começando. Jesus, então, ele entrega Lázaro vivo, restaurado, curado. Lázaro morreu porque ele tinha uma doença. Algo que veio sobre a vida dele, sobre o corpo dele e que o matou. E Jesus o devolve, vivo, cheio de vida e curado, sarado. Que o Senhor Jesus, que te trouxe aqui nessa manhã, te restaure, te coloque de pé, te traga novamente, te tire lá dos mortos, da morte dos sonhos, da morte das realizações, da morte da sua vida espiritual, da morte de tantas coisas que você talvez possa ter projetado e que morreram. Que Ele te traga de volta, que traga novamente, traga você dos mortos, e que você possa ser restaurado nos seus sonhos, você possa ser restaurado nos seus relacionamentos, que você possa ser restaurado na sua vida de intimidade, de comunhão com Deus e com o Espírito Santo, que você possa nessa manhã ser restaurado, e ao ser restaurado, você tenha vida, e vida em abundância, porque foi para isso que Jesus se manifestou, para trazer vida e vida em abundância. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração até que Ele venha. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós a sua graça, o seu amor e o seu poder. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, irmãos.